Olá! Você está ouvindo Espiadinha, o podcast que tem 70 câmeras e o Brasil está vendo. Eu sou Atlas e hoje vamos estar comentando sobre a Fazenda 17. Temos uma final decidida. Temos Duda, Dudu, Fabiano e Sayori nessa final. Temos enquete também no YouTube, então se você está nos ouvindo no YouTube, acesse a aba posts e dê o seu voto quem que você quer que ganhe a Fazenda 17. Além da final, tivemos eliminação, tivemos também lavação de roupa suja, vamos estar comentando sobre isso e muito mais. Então se você não quer perder os últimos dias da Fazenda, se inscreva no Espiadinha, seja muito bem-vindo se é a sua primeira vez, que a gente está comentando todos os dias sobre a Fazenda 17. E agora sim, vamos começar falando sobre... Durante a lavação de roupa suja, antes de se iniciar, lá no Record Plus, a Galisteu deu uma chamada para todo mundo. Falou assim, ó, gente, se vocês passarem informação aqui fora, aqui, vocês vão ter advertência. Se vocês continuarem, se vocês derem algo muito extremo, vocês vão ser convidados a se retirar. Então, sigam as regras, não falem nada que aconteceu aqui fora. Aí começou, né? Aí fizeram o seguinte, passaram VTzinhos. Esses VTzinhos, daí o pessoal, né, que tava sobre esses VTs, falavam sobre a respeito, né, da treta que aconteceu. Porque a primeira treta, por exemplo, foi do Matheus com o Mesquita. E daí a Galisteu perguntou assim, vocês nunca se bicaram? Eu queria entender o motivo, Mesquita. Daí o Mesquita falou assim, desde o começo eu via que ele fazia brincadeiras, eu nunca tinha coragem de fazer na frente das pessoas. A primeira situação foi quando o guri ali estava deitado na cama e ele começou a fazer brincadeirinhas na cabeça dele, sem o Buri ver. Por isso resolvi desafiar ele por embaixo lá fora, né, pra briga. A gente apertou a mão e fez a promessa de luta, que eu espero que ele cumpra e esteja treinando. Já o Matheus, ele deu a versão dele, daí ele falou assim, uma coisa engraçada. Eu não entendi o porquê dessa obsessão. Falava que ele me encarava várias vezes. Foi quando comecei a brincar, perguntando se ele queria dar um beijo. Ele falava que eu fazia as coisas pelas costas, mas como vocês viram no vídeo, eu falei na cara. A Galisteu, né, disse também que na dinâmica, os peões que estavam ali na treta, né, que viram a treta, também poderiam comentar sobre. Também poderiam falar ali a respeito das tretas. Mas continuou, daí o Matheus falou assim, você verbalizou que eu poderia estar fingindo estar mal pelo câncer da minha mãe. E daí o Mesquita falou assim, com essas palavras, o Matheus falou assim, exatamente, tem vídeo, e você vai ver lá fora. Isso ultrapassa todos os limites. Você, como é do esportes, tinha que saber isso e ter esse caráter masculino que você fala. Quando você verbaliza que poderia ser com você. O segundo VT foi da briga da Rai e da Sayori por conta do edredom. Aí a Galisteu perguntou assim, você acha, né, você acha a Sayori mimada, Rai? E a Rai falou assim, nossa, acho muito. E acho agressiva também. Bastante agressiva. E daí a Galisteu perguntou pra Sayori, né? Sayori, pelo que eu entendi aí, quero saber se você continua achando que tem razão, se acha ela barraqueira. E a Sayori também respondeu, né? Muito, imagino que toda briga que envolva ela só tem pi, porque ela é muito boca suja. Argumentos e frases que façam sentido não tem. Ela só usa palavrão. Sayori, tu não fala palavrão ali dentro, né? Assim, a Sayori é uma santinha, né? A Sayori é uma santinha. Tanto é que a Kate, né, falou ali na live ali do Lucas Self ali, que a Sayori é uma santinha, ela é pra morrer. Quando a Sayori ela sair de lá de dentro, é pro Lucas Self mostrar a Sayori dizendo ali pra Tamires assim, cheira aqui, né? Isso daí foi que a Kate falou. Então, assim, né, a gente que acompanha, a gente viu que a Sayori também nunca falou um palavrão, né? Nunca! Imagina! Ela nunca desrespeitou ninguém ali dentro da casa, né? Sempre usou argumentos, né, de verdade, sem ali falar mal da pessoa. É, claro, é óbvio. Aí a Galisteu, né, falou assim, Gabi, você tava na treta também, o que tu achou da treta? Daí a Gabi falou assim, a Sayori sempre faz esse jogo de que não grita, que não é agressiva, que é um anjo. Ela fala que a Raia é falsa, mas lá fora a gente pôde ver os vídeos dela falando mal da Duda, querendo queimar o relacionamento da Duda com o Matheus. E daí a Raia falou assim, dando em cima do Matheus. E a Gabi falou assim, tá tudo gravado. Tira o rei da barriga um pouquinho. E a Sayori daí respondeu, né? Obviamente, ela falou assim, você tá tão certa, porque nem tá aqui. A Gabi não dá pra opinar muito, porque não viveu nada. Aí o próximo vídeo foi sobre a Martina e a Tamires lá naquela guerra lá do edredom, né, das duas puxando. Tanto é que momentos antes a Martina tinha jogado ali o copo ali em cima ali da Duda, né. E daí a Galissou perguntou assim, a briga era só por edredom ou tinha um ranço? E a Tamires respondeu, tinha um ranço lá na primeira semana.
de várias situações que a gente vem carregando. Nesse momento era um pós-festa. Eu tinha conversado com o Mesquita para ele fazer um rodízio, porque ele sempre pegava no meu edredom, que era o meu. Eu falei, cara, pega da Raia, da Martina, tem vários. E eu falei para ele algumas vezes, eu tô voltando a baia, quero meu edredom, uma caminha, que eu não tinha sempre. Ele pegou o dela e ela foi lá e pegou o meu. E eu falei, gente, não. Isso, e aconteceu, né? Esse papapá, aconteceu essa treta. E a Martina respondeu. A Martina respondeu, obviamente, né? E a Martina falou assim: eu tinha o ranço. Mas muito mais do que isso. Nesse dia, eu pude assistir as imagens durante a tarde dessa sexta-feira. Algumas conversas onde já estavam arquitetando de alguma forma de me desestabilizar. As pessoas que estavam envolvidas sabem muito bem que eu já estava que estavam arquitetando alguma coisa devido a tudo que vinha acontecendo. Naquela briga horrível na festa, que tive o ato que gerou minha expulsão, inclusive eu gostaria de dizer que Duda e Martim e Mesquita, eu não quis arremessar em direção a vocês o copo. Realmente escapou da minha mão e eu jamais iria querer jogar um copo em cima de alguém. Aí, gente, né, a Galisteu daí perguntou assim, Duda, você pegou mesmo o edredom? Pegou o edredom lá? Daí a Duda falou assim, sim, peguei. Ela jogou um balde de água na minha cara no meio da festa, depois de tentar arremessar um copo sem querer. E a Martina falou assim, escapou. E daí a Duda começou, né, escapou, né, porque, assim, o que a Duda ela quis mostrar? A Duda ela fez o gesto, né, ali de jogar o copo, porque pra Duda o copo foi assim, né, porque mostrou as imagens. Foi assim, já pra Martina, né, foi de baixo para cima. A Martina, pelo menos, pra ela, não foi uma tentativa de jogar o copo, e sim o líquido que estava no copo. O próximo vídeo foi da Ioná ali, da Ioná, ela falando da... Né, ela quando ela teve a punição ali pra ela não ir pra festa, aí, né, ela teve a treta lá dela com a Kate, né, que a Kate ela joga uma jarra de água, né, vira ali uma jarra de água ali em cima da Ioná, depois da Ioná molhar todos os edredões, todos os lençóis de todo mundo. E a Galisteu perguntou assim, por que você resolveu molhar tudo, Ioná? Daí a Ioná falou assim, era para ter colocado debaixo do chuveiro, mas fiquei com medo de pegar mais uma punição e poder ser expulso. Daí a Galisteu falou assim, quando eu vi essa cena, eu tava no camarim, eu falei, agora ela vai botar tudo embaixo do chuveiro. E a Ioná falou assim, sabe quem me deu a ideia? Toninho, que ficou no pé do meu ouvido. E daí a Galisteu continuou perguntando assim, você acha que Ioná tá uma disputa entre quem era mais maluca? Esse daí ela perguntou pra Kate, mas a Ioná ela resolveu responder. Falou assim, eu mandei ela sair da moita e ela não saiu. Daí a Kate respondeu, eu esperei a festa acabar porque tinha muita coisa para acontecer. Eu fui lá, enchi e molhei. Mas depois que a festa acabou, porque tinha outra coisa mais importante para fazer ali durante a festa. Ali. Eu só fiz só depois da festa. E o Dudu, né, também ele foi apontado, também falou assim, Dudu tava ali no meio da treta também, né, a Galisteu perguntou assim, Dudu tava ali no meio da treta ali, qual que é o teu parecer sobre? Aí o Dudu, ao invés dele responder a pergunta da Galisteu, ele resolveu fazer perguntas pra Ioná, gente, ele acha de verdade que ele é o apresentador da Fazenda, não é possível, o cara, ele tem esta síndrome de protagonismo ali, de querer achar que tudo era sobre ele, que tudo gira em torno dele, né, tudo é ele apresentar, ele não é apresentador ali na Fazenda, mas ele queria perguntar pra Ioná, falou assim, eu sabia que ela iria aprontar alguma, mas ela disse que estava com um pouco de medo, ela disse que até poderia fazer mais, faltou mais, não faltou, Ioná? Porra, a pergunta é sobre você, a pergunta não é pra Ioná, não, é pra você, ao invés do cara responder uma pergunta que foi feita pra ele resolve ali jogar uma pergunta ali pra Ioná. O cara, ele se acha ali o apresentador da Fazenda, o diretor da Fazenda. Já o próximo VT foi ali da Duda e da Sayori, que elas tretaram ali por causa do trato dos animais ali, que a Duda ela tinha falado que pediu ajuda pro pessoal da Baia e não queria ajuda da Sayori, que era a fazendeira ali no momento. Aí a Sayori falou o seguinte, a Duda tinha mania de botar os machos para fazer o trato dela. Naquele dia, como fazendeira, eu queria ajudar todo mundo, como ajudei. Ela tinha verbalizado que queria ajuda, mas depois falou que precisava de ajuda da Baia, e foi numa boa intenção de ajudá-la. Daí a Galisteu falou assim, mas nesse momento vocês eram bem amigas, né? E a Sayori falou assim, é recente. Daí a Gabi também se intrometeu e disse que a Sayori não é amiga de ninguém, e que existe vários vídeos dela rolando aqui fora, falando mal da Duda. E daí a Sayori só respondeu assim, tu é recalcado, tu é eliminada, é isso. Depois foi o vídeo
de Wallace e Shia tretando ali dentro da dispensa. Lembra daquela treta lá da dispensa, lá que os dois lá quase pegaram na porrada? Então, nessa treta, né, a Galisteu perguntou assim, Shia, você disse que o Wallace pegou uma fala sua fora de contexto. Aí o Shia falou assim, foi porque eu tava conversando com a Michelle, e não era com ele. A vontade de socar 10 pessoas naquela época, o grupo dele, eram 10. E levaram para que fosse do grupo deles. E que eu queria bater em mulher. Quando eu falei isso, ele falou, qualquer um pode socar. No meu grito, ali eu falava, não estou falando com você. Depois a gente conversou e eu fui entender que vinha de outras coisas que estavam acontecendo. Pela milésima vez, minha fala foi horrível, mas não direcionei a ninguém. O Wallace também respondeu, falou assim, o Shia já vinha me encarando, a Renata até presenciou o momento no fumódromo, e dali partiu uma situação na qual fiquei em alerta com ele. Dentro do quarto tinha acontecido a situação com o Gui, quando o Gui xingou a Carol. Naquele momento que eu entrei na dispensa, eu fui tomar uma água. Eu já vinha de uma pilha de dentro do quarto. Com a situação que aconteceu. Quando entrei na dispensa, ele tinha falado a frase que o jogo tinha começado, isso e aquilo. Daí, né, como a Galisteu tinha dado a liberdade, né, do pessoal se intrometer, o Will, olha, quem lembra do Will? O Will, ele resolveu se intrometer. O Will, ele começou a falar assim, fala os 10 homens que você queria bater, Shia. E daí o Shia falou assim, lá fora eu te chamei pro Fight Music e tô esperando você aceitar o convite, tá com medo? E o Will daí respondeu. Daí começou uma tretinha ali entre eles ali que foi curtinha. Mas o Will respondeu assim, arruma patrocinador, seu irmão já foi pro OnlyFans, o próximo é você, que é bancado por mulher, é você. A Michelle também resolveu ali falar sobre a sua versão, né, porque a Michelle tava ali dentro da dispensa também. E a Michelle, ela disse o seguinte sobre essa treta. Eu saí do quarto depois da confusão e encontrei o Shia na porta. E ele estava realmente um pouco transtornado. Já tinha tomado remédio, que tinha interação com álcool. Ele queria sair um pouco da casa e não conseguia. Eu fui ao toalete e ele foi à dispensa. Que quando o Nizam entrou na dispensa, ele estava agitado mesmo. Porque queria sair e estava com ansiedade. O Nizam falou, vai lá falar com o Shia, porque talvez ele te ouça. Ele começou a falar, estou tão agitado, algo assim, que tenho vontade de socar 10 pessoas. O contexto era ele. A próxima treta também envolvia a Ioná de novo. E foi a treta lá da Ioná com a Martina, com o Nizam, a treta do bife, a treta da carne. Lembra da treta da carne? Que o Nizam tava fazendo carne ali na cozinha, tava fazendo carne e tal, aí a Ioná meteu a mão ali na carne, ele pegou carne para ela ali, sendo que o Nizam tava fazendo para todo mundo. Depois a Martina pegou açúcar mascavo e jogou ali no prato ali da Ioná, ali, lembra disso? Então, essa daí foi o VT de agora. E a Ioná respondeu assim, tinha uma fiscalização de cozinha que eu tava irado. Tinha gente que ficava medindo as coisas na colher, na bandeja. E eu achava uma vergonha mundial, uma miséria para o Brasil num reality show passar fome, um reality patrocinado pela Aurora. Você aceitaria ser dividido com alguém? Como você quer dividir comida e me deixou com fome? Daí o Nizam falou assim, era para dividir meu bife com você, ou não era? Daí ela respondeu, falou, você tirou uma panela de mim. O que era mais gostoso, você não deixou pegar. O cara não quis dar a picanha pra mim. Tadinha da Ioná, gente. É que tinha pouca comida. Assim, o problema da Ioná na fazenda foi que ela queria comer de todo mundo, queria comer a comida de todo mundo, mas ela não queria fazer a própria comida. Ela não queria cozinhar a comida. Ela queria pegar dos outros. Cozinhar, ela não queria. Aí o Fernando também se envolveu ali na treta também e falou assim, havia muito desperdício de comida na casa, e a gente percebia que tinha gente que conseguia comer, e quem não conseguia comer as coisas. A gente só foi organizar as coisas. Daí a Galisteu falou assim, tinha gente que comia 4 bifes e o outro nenhum. E o Fernando falou assim, nenhum. Tinha gente que pegava 5 fatias de queijo, e tinha gente que não tinha uma fatia de queijo. Daí a Ana respondeu, assim, teve uma pessoa que pegou o requeijão todinho e botou só pra ela mesma num pedaço de pão. Tá filmado. Aí, né, chegamos no açúcar, né, que a Martina ela jogou ali no prato da Ioná, e a Martina ela falou que o Dudu foi o responsável por entregar o pote de açúcar mascavo para ela jogar o açúcar mascavo dentro do prato da Ioná. Então, o causador ali da Ioná jogar comida no chão, né? Da Martina ela jogar açúcar no prato da Ioná, foi o Dudu. O Dudu que foi o culpado, o Dudu que foi o responsável por isso.
Aí o Dudu falou assim que ele não se lembra disso. E depois foi o VT de Fernando e Tamires. Lembra daquela treta? Eu acho que foi uma das primeiras tretas, foi. Que o Fabiano ele jogou água na cara da Tamires durante uma dinâmica do apontamento. Então, voltou à tona, né, este vídeo. E a Galisteu perguntou assim, o que te subiu o sangue, Fernando? E o Fernando falou assim, na verdade, a gente vem participar da Fazenda e eu vim muito reativo, muito armado por minhas situações da vida. E continua assim, a atitude da Tamires, fazer flecha, não só para mim, mas para outras pessoas, era uma forma agressiva. O que me pegou mais foi que eu tava nervoso. Ela percebeu que eu tava nervoso. E ela falou sobre a água. Eu pedi perdão para ela no mesmo momento e não fico feliz. A Tamires respondeu. Falou assim, você tem uma atitude covarde. A forma que você jogou a água foi uma forma agressiva. Você deveria repensar, virar a página e estudar um pouco sobre como rever isso aí. Você fez isso em rede nacional. Então acho que deveria repensar uma forma de trabalhar isso em você. Daí o Fernando perguntou, né, o quê? Trabalhar o quê? E daí também falou assim, essa questão de descontrolar, como de jogar água numa mulher de forma agressiva. E o Fernando falou assim, jogar água em qualquer ser humano não é legal. Como cuspir não é. Como pirraçar não é. Você mesmo disse que aqui dentro pirraçava as pessoas. Você tem atitudes agressivas, Tamires? A Tamires falou que não teve atitudes agressivas. Porra, Tamires, imagina se tivesse, hein? Imagina se tu tivesse, mulher. Imagina se tu tivesse uma atitude agressiva lá dentro do jogo. Né? Imagina. Vamos imaginar umas situações aí, né? Vamos. Assim, o pessoal vive o reality, mas eu fico impressionado com isso, porque o pessoal vive o reality, o pessoal vive ali o jogo, mas a pior coisa é que o pessoal, eles viajam na ideia de tipo assim, eu não fiz isso. Eu? Jamais que eu faria isso. A Tamires, ela foi agressiva em várias situações ali dentro do jogo. Em vários momentos ela foi agressiva, mas ela não vai considerar isso. E daí o Fernando falou assim, você não agrediu nenhuma dessas mulheres? Boa noite, Brasil. Senta May. Próximo vídeo foi de Toninho com o Dudu. Lembra que o Toninho, ele chamou ali o Dudu de Dudu cagado, né, depois da formação de roça? Então, a Galisteu perguntou assim, o que você acha que o Dudu fez de personagem aqui dentro, né? Porque o Toninho, ele tinha dito que o Dudu era um personagem. E daí o Toninho respondeu, de vez em quando ele colocava um ponto de Silvio e fazia um pouco de personagem sim. Errei. Saí daqui até sem falar com você. Mas tinha te pedido desculpas antes de por conta de um erro meu. Inclusive agora quero te pedir mil desculpas também. Toninho, Toninho. Deveria, não sustentou. Não sustentou a treta. Aí o Dudu falou assim, eu estranhei, porque o Toninho tem um lado amigável e tal. Mas desde a formação de roça, ele se alterou e veio com acusações seríssimas, tentando menosprezar quem trabalhava fora de São Paulo, como se fosse menos profissional. Isso me chamou muita atenção. Eu falava e apontava para ele uma situação em relação ao jogo, que a Rai tinha acusado ele e alguns colegas de questão de assédio. Quando ele teve a última oportunidade de votar na Rai, ele não votou. Se alguém me acusar de assédio e eu não cometi assédio, o que vou fazer? Vou votar em todas as oportunidades que tiver em quem inventou mentira sobre mim. Aí o top 6 resolveu se posicionar sobre. O top 6 resolveu ali falar sobre, porque o Fabiano falou assim, o Toninho é uma pessoa agradável, às vezes aqui a gente é levado ao extremo, pela nossa sanidade mental, saúde mental. Eu até entendo o Toninho de certa forma, porque ele pode ter saído do sério e pelo jogo tentar desestabilizar o Dudu um pouquinho. E o Valério ele já foi para outro caminho. Porque o Valério ele disse o seguinte, o Dudu tem esse talento de tirar as pessoas do sério. Ele foi o que mais trabalhou nessa logística de juntar as pessoas e as pessoas abraçarem essas ideias dele. Mas foi uma mera coincidência dele ser sortudo e ter se tornado 4 vezes fazendeiro. As pessoas achavam que era estratégia. O Toninho falava que conhecia a história dele, mas nunca expôs isso. Aí a Carol falou pro Valério parar de sabonetar, o Valério falou assim, fica na sua, Carol. E também, né, a Galisteu também perguntou pro Creu também sobre a situação. Gente, quem quer saber a opinião do Creu sobre a treta de Toninho e Dudu? Quem que quer saber? Mas a Galisteu quer. Galisteu quer saber a opinião do Creu. E a Galisteu falou o seguinte, como você foi parceiro do Toninho, como você viu essa relação? Mesmo não estando na casa, você acompanhou agora, deve ter visto fora. Como você viu a situação entre Dudu e Toninho?
Daí o cara falou assim, eu vejo como embate do jogo, embate normal. Eu vejo como embate normal. Aí a Galisteu perguntou assim, embate normal de jogo? Ele falou, Galisteu, porra, as perguntas foram ruins, viu? Mas o pior de tudo foi este elenco, porque o elenco, assim, foi o melhor elenco da Fazenda, disparado. Eu acho que a gente vai passar muitos anos pra gente ter um elenco tão bom quanto teve nessa Fazenda. Tão diversificado de tretas, porque todo mundo tretava com todo mundo ali nos momentos. Então foi um elenco muito bom, mas é um elenco que tá cansado. Tá muito cansado. Eles cansaram. Eles não quiseram tretar na lavação de roupa suja. Eles estavam cansados ali. Ninguém quer ver a cara mais um do outro. Ninguém mais quer se ver ali dentro do jogo. Ninguém mais. Tanto é, né, que o pessoal tá... Assim, o pessoal falando, né, nos stories, assim, eu vou lá porque é contrato, eu vou lá, mas eu não vou causar. Então, assim, é um elenco que rendeu demais enquanto estava dentro do jogo, mas é um elenco que não teve muita coisa, né? Não, assim, depois que saiu, né, depois na lavação de roupa suja, não aconteceu nada, porque todo mundo já tá exausto já de todo mundo. Tanto é que a Gabi Spani, gente, a Gabi Spani falou assim, eu não tenho nada a falar sobre. Essa é a minha opinião. O que eu já tinha para falar, eu já falei. Eu não tenho nada para falar mais. Ela também estava exausta também. Ela não queria saber de nada. Não queria falar nada ali. Flopou, não teve nada demais nessa lavação de roupa suja. Eu esperava muito mais esse elenco. Mas é compreensível, né? Que ninguém mais quer ver a cara de ninguém ali dentro. Aí a edição, né? Durante a edição, mostrou um VTzinho ali de fazer um flashback, né? Do Mesquita, duvidando sobre o sofrimento do Matheus em relação à mãe, sobre o tratamento do câncer. Mostrou ali. Então realmente aconteceu, realmente teve essa fala do Mesquita falando sobre o tratamento da mãe, do câncer da mãe do Matheus ali dentro do jogo. Realmente teve. Então, assim, mesmo o Mesquita ele falando depois da dinâmica do apontamento, sim, aí eu não lembro de ter dito isso, mas ele falou, mostrou ali o VAR ali pra gente. Aí, né, tava todo mundo ali reunido no deck ali de votação mesmo, e daí começou a salvar o pessoal. Começou, né, já tinha acontecido a votação, já tinha se encerrado a votação, e a Galisteu daí começou a falar assim, eu vou anunciar 2 pessoas aí para voltar para a sede, os outros 4 vão descer aqui comigo aqui na varanda, a verdade, aqui para a gente descobrir quem são os finalistas. O primeiro salvo foi a Sayori. Sayori foi salva ali, continuou no jogo, e o segundo foi o Fabiano, gente, de novo o Fabiano. O mais impressionante para mim é que esse cara ele não fez nada ali dentro do jogo, nada. Nunca vi o cara se posicionar dentro desse jogo. Nunca vi o cara fazer nada ali dentro do jogo. Tretar, se articular, nada. O cara, ele tá ali no jogo, ele chegou na final por conta da torcida da filha dele, por conta da VTube. Porque, de verdade mesmo, não era pro cara nem estar nesse jogo. Era pro cara ter saído já na primeira semana já. Mas a VTube, né, puxou o mutirão, a VTube chamou o pessoal para votar e o pessoal votou. Né? Infelizmente, a VTube ela tá ganhando, né? A VTube ela tá conseguindo ali deixou o Fabiano até a final, gente. O Fabiano tá na final, isso daí é impressionante para mim. É um negócio que me choca muito. Aí chamou todo mundo, né, pra varanda da verdade, os 2 estavam salvos, então os 2 voltaram lá pra sede lá. Aí a primeira participante para voltar pra sede no deck de votação, né, no deck da Galisteu, foi a Duda. A Duda ela voltou, né? Voltou ali contente, ali comemorou ali com o pessoal, abraçou a Sayori, né? Depois de muita discussão que teve entre essas duas aí, a temporada inteira abraçou a Sayori ali, e daí falou sobre né? O Dudu deve estar, né? A Sayori falando assim, o Dudu ele deve estar com o coração na boca, ele deve estar numa ansiedade, e daí falou assim, como é que foi e tal. Viraram amigas de novo, né? Assim, é uma amizade que não sei se vai para frente, porque por fora eu imagino que não, mas, né, é um negócio ali que elas deixaram acabar, né, um cessar-fogo, né, há uma bandeira branca ali entre as duas. E o último a voltar, obviamente, seria o Dudu. Dudu, ele voltou ali para a sede ali, né, comemorando demais, né, ele comemorou muito ali dentro ali, né, voltou correndo para dentro da sede lá, gritando,
agradecendo ao público. E daí, né, Mesquita e Valério foram os eliminados. Mesquita ele ficou com 2,55% dos votos e o Valério ficou com 2,28% dos votos. Os dois ficaram com 2%. Se juntar, chega uns 4. Chega uns 4, 5% os dois. Assim, não sei quem que votou no Valério, assim, é o Mesquita, imagino que a torcida da Duda deve ter dado uns votinhos nele, mas o Valério, não sei quem que votou nele, mas aí, né, acabou, a gente vai ter a festa, né, a festa da Fazenda, né, a última festa ali com todos os peões, né, show da Lauana Prado, e, né, teve fogos ali pro pessoal. Depois, quando acabou o programa, no Record Plus mostrou o pessoal pedindo voto. E eu quero muito falar sobre o pedido de voto do Dudu, porque é sempre interessante, é como o Dudu ele pede votos, porque ele fala assim, Brasil, é a guerra do bem contra o mal. Ah, gente, não, já vamos parar aí, já vamos segurar aqui já. Que guerra de bem contra o mal? Que guerra que é essa, Dudu? Que guerra, menino, de bem contra o mal? Não existe bem e mal dentro do reality show, de verdade, meu, não existe isso. Não existe. Não existe um certinho, não existe ali uma pessoa ali que não fez nada de errado. Uma pessoa ali santinha. Não existe uma guerra de bem contra o mal. E ele não é do bem, tá? Mesmo se existir essa guerra de bem contra o mal, ele passa longe de ser do bem. Longe. Porque o quanto que este cara fez ali dentro do jogo, ali, de infernizar os outros, né? De acabar causando ali, né? Acabar puxando treta, né? Porque ele que fazia a Ioná incendiar a casa, ele que fazia ali a cabeça da Ioná, né? Pra Ioná ela causar, fazer as punições, ele que deu o açúcar mascavo ali pra Martina ali, ele que deu o desodorante pra Tamiri jogar na Martina. Então, assim, do bem, ele não é, né? De verdade. Do bem ele não é, gente. Sem contar as inúmeras sapecagens que ele teve ali com a Sayori ali dentro do jogo. Né? Os dois fazendo atos dentro da piscina até. Até dentro da piscina eles fizeram. Então, assim, esses aí é um cara aí do bem? É um cara do bem? Eu acho que não. Mas é uma, né, ele falou que é uma guerra do bem contra o mal e ele se coloca no bem. Eu não sei o motivo. Assim, de verdade mesmo. Ele ganha nesses argumentos porque ele é muito bem estruturado, né? Ele consegue muito bem articular ali os argumentos dele. Mas de verdade mesmo, a gente que acompanhou a Fazenda, a gente que acompanhou mesmo o Record Plus, a gente que acompanhou essa Fazenda o dia inteiro, a gente viu que esse cara não é do bem. Esse cara passa longe de ser do bem. Mas enfim, vamos seguir. Muitas máscaras caíram. Mas é mais do que isso. Vejam que quem fez e quem não fez nesse jogo. Peço o seu voto no r7.com. Não tem amigo famoso, parente famoso, nem equipe. Mas tem o Brasil para votar no Dudu. E realmente dá o recado de quem jogou e quem não jogou nesse programa. Conto com o seu voto. Se reúnam, homens e mulheres de fé. Deus abençoe a todos. Assim, o bom esse discurso aí do Dudu é que ele já pega já os votos evangélicos já pega já os votos ali do pessoal ali da Record ali, né? Já pega já os votos bíblicos ali, o pessoal ali que acompanha muito a religião, já pega já esses votos já para ele, já, né? Porque assim, a gente que vê o jogo dele passou longe desse discurso, longe, bem longe, na verdade. Mas infelizmente, né, eu acho que vai ser o campeão dessa edição, infelizmente. Muito triste a gente ter o Dudu como campeão dessa fazenda, porque foi uma fazenda tão icônica, foi uma fazenda com participantes, né, com participantes tão fodas, participantes, né, do elenco feminino tão fodas, e a gente tem o Dudu, que não fez nada ali dentro do jogo. A única coisa que ele fez foi dar itens, né, foi dar gás ali pro pessoal tretar. Eu não acho justo ele ganhar, de verdade mesmo, eu não acho justo. Se a gente for pegar esta final de verdade, né, com Duda, Dudu, Fabiano e Sayori, entre esses quatro, a única pessoa que eu acho plausível de ganhar por tudo que fez foi a Duda. Eu acho plausível a Duda ela ganhar pelos inúmeros ataques que ela sofreu ali no jogo inteiro ali, né? Sendo xingada, sendo humilhada,
sendo perseguida pela casa toda ali dentro do jogo ali, só por ela ter ficado com o Matheus e depois ela ter ficado com o Mesquita, só por causa disso. Então, assim, eu acho que, pra mim a Duda, ela merece ganhar essa fazenda. Pra mim, a Duda, ela se jogou muito mais que o Dudu ali dentro do jogo. Ela se jogou, ela se expôs, ela tretou, ela xingou, ela bateu de frente ali com o pessoal, né? Então, assim, de verdade mesmo, pra mim, a Duda, ela foi uma protagonista. Ela teve o seu arco ali de casalzinha, mas também soube se reinventar ali, mesmo o pessoal xingando ela, mesmo o pessoal atacando ela, só por ela ser mulher e ficar com outros caras, né? Porque se a gente for pegar o histórico, né? Se a gente for pegar realities que aconteceram já algo semelhante, por exemplo, o do Dourado, né? Que o Dourado, ele ficou lá com um trisal, né? Ele teve um trisal ali com as mulheres ali, né? No BBB, né? A gente pegar um comparativo do BBB, o cara ele nunca foi cancelado por causa disso. O cara nunca foi perseguido por causa disso. Ou se a gente for pegar, né, nesta fazenda mesmo, o Matheus, ele ficou com 2 mulheres. O cara ficou com a Duda, depois ficou com a Maria. Ele não foi perseguido por causa disso. Ele não foi chamado de inúmeras coisas, de inúmeros xingamentos ali que a Duda, ela sofreu ali dentro do jogo. Mas pela Duda, ela ser mulher e ter ficado com 2 caras ali dentro do reality, aí ela é crucificada ali dentro. Ela é perseguida, maquete, sendo chamada de puta, sendo chamada de inúmeras coisas. Então, assim, de verdade mesmo, a minha opinião é que a Duda, ela merece ganhar essa fazenda. Depois das perseguições que ela sofreu incessantemente do pessoal chamar ela de tudo, qualquer nome. Ali dentro do jogo, rotada, puta, prostituta, inúmeros xingamentos. Então, eu queria que a Duda ela ganhasse, mas eu acho muito difícil. Eu acho muito difícil a Duda ela ganhar, né? Porque a torcida do Dudu é incessantemente superior ali, né? É incessantemente mais forte, mas talvez até mais dedicada, até não tem como a gente saber, né? Porque o Dudu ele só foi para 2 vozes só e essas 2 vozes foram nessa final. Então não tem como a gente saber se o Dudu ele tá realmente forte, mas eu imagino que o Dudu ele vai ganhar por causa dessa torcida que foi um efeito manada. Eu pelo menos vejo a torcida do Dudu como um efeito manada. Com um efeito de, na primeira semana foi muito legal ter o Dudu, né? O Dudu ele causou bastante na primeira semana, tretou ali com o Nizam, né? Ali tinha a duplinha dele do Caos, né? Junto com a Ioná. Então ele conquistou muito a torcida nessa primeira semana, e nessa primeira semana o pessoal ali pegou ele para sempre. Pegou ele por 3 meses. Então, todos os acontecimentos desses 3 meses ficaram resumidos na primeira semana. Na primeira semana a gente já tinha o ganhador. Na primeira semana a gente já sabia já quem iria ganhar. Porque o Dudu, ele entrou ali dentro do jogo ali com essa torcida, né? Dele, o cara tá causando, o cara tá brigando, o cara fez isso com a Ioná ali, que legal. Mas se a gente for falar do restante dos 3 meses, o que o Dudu fez nesses 3 meses? De verdade mesmo, o que o Dudu ele fez nesses 3 meses? Se a gente for tirar a primeira semana, a gente não tem o jogo do Dudu. A gente não tem. A gente tem um cara acuado, né, atrás ali do Xia, ali durante um tempo ali dentro do jogo, né? E um cara que articulava contra os outros, contra o pessoal da própria equipe. E o pessoal da própria equipe, se o pessoal falasse contra ele, seria chamado de traidor, né, de traíra, né? E era perseguido e eliminado pelo público. Então, assim, é um cara que eu, pelo menos, acho que não merece ganhar, mas a gente já tem participantes, né? A gente já tem campeões já que seguem a linha do Dudu, né? A gente já tem esse tipo de pessoa já como perfis de campeões da Fazenda. Então não é uma surpresa, né? Que o Dudu ele vai ganhar, infelizmente. E bom, estamos chegando ao final desse episódio. Se você ainda não se inscreveu no Espiadinha, se inscreva, seja muito bem-vindo se é a sua primeira vez, que a gente está comentando todos os dias sobre a Fazenda 17. Se você está ouvindo no YouTube, dê o seu voto lá na nossa enquete, lá quem que você quer que ganhe a Fazenda 17. E bom, vamos ver, né, o que vai acontecer nessa festa, vamos ver o que vai causar. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado para quem me ouviu até aqui e tchau!